Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Ainda abordando um pouco o conceito de felicidade na história da filosofia, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma escola conhecida como estoicismo. Por que ela é chamada de estoicismo? Na verdade, estoicismo não tem nada a ver com um filósofo em si, né? É um lugar onde Zenão de Cício, esse que aparece aqui no cantinho na pintura de Rafael Sanzio, né? Zenão de Cício ele ensinava no pórtico, né? Pórtico do grego estoar, aí que vem a palavra estoicismo, né? É lá que ele reunia os seus alunos, administrava suas aulas, mas vamos ao que interessa. O que é felicidade para o estoicismo? Olha, na concepção dos estoicos, quem que seria feliz? Feliz seria aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando ou amando o próprio destino. Mas, espera aí, destino? Mas se existe um destino, isso aí não seria um motivo para infelicidade? Porque se eu falo de destino, eu estou dizendo que o ser humano não é livre. Se o homem não pode ser livre, ele não escolhe, então como que ele pode ser feliz? Né? Como é que ele pode ser feliz sem a liberdade? Então nós vamos entender um pouquinho isso. O que eles querem dizer com essa ideia de amor ao destino, né? Com essa ideia de cosmos? Olha, a física ou a cosmologia do estoicismo, ela vai conceber o universo como cosmos. O que seria o cosmos? Eu já falei em outras aulas, cosmos exatamente significa ordem, né? Beleza. Para o grego, a ordem é a beleza. Daí que vem a palavra que a gente usa hoje, cosmético, né? Que é o que se usa para ficar belo. Então, o que seria o cosmos? Um universo ordenado, harmonioso. E esse universo ele seria composto de um princípio passivo e um princípio ativo. E esse princípio ativo seria racional, inteligente, o logos, e que também é chamado por eles de providência. O que seria a providência? Hoje a gente pode pensar numa providência divina no sentido cristão, né, que seria aquela que rege a realidade, seria na nossa cultura cristã o que a gente chama de Deus, né? Então a providência divina, nossa, seria semelhante a deles, mas existe uma diferença, olha. Ao contrário da nossa cultura, que considera Deus em sua transcendência, né? Ou seja, Deus está fora do mundo ou acima do mundo, o estoico ele vai considerar que Deus é um Deus imanente no mundo. Então é como se você pensasse o Logos exatamente que está regendo todo o universo, né? Regendo o cosmos, e ele está ali imanente no próprio mundo, na natureza. Ok. Baseado nessa ideia de uma providência imanente no mundo, eles então vão considerar que tudo o que existe, que acontece, tem um objetivo e uma razão de ser, pois faz parte da inteligência universal e divina. Daí, nós já vemos uma distinção da filosofia epicurista. Por quê? Vocês lembram que na filosofia epicurista você tem um telos, uma finalidade, no acaso? Não, para o estoicismo sim, você tem algo que é necessário, ou seja, que não pode ser diferente do que é. Por quê? Porque no cosmos tudo já está predeterminado. Isso inclui, inclusive, a vida de cada um. Ou seja, cada pessoa nasce já com destino definido. Poxa, então realmente eu não sou livre não. E aí, como é que fica essa questão da felicidade? Mas esse destino, ele seria algo negativo? Na verdade, para o plano do estoico, não. Porque tudo o que acontece deve ser bom. Porque é animado pelo bem que está contido na providência. A providência ela quer o bem do cosmos, que visa o bem de todo o universo. O cosmos seria todo o universo nesse sentido. O bem do todo é considerado superior ao bem individual, mas acaba que o bem do todo influencia no bem individual. É mais ou menos essa ideia. Nesse sentido, a felicidade não seria ter tudo o que a gente deseja, como geralmente se pensa. Nisso nós vemos uma semelhança com os epicuristas. Nesse ponto, sim. Ou seja, ter você almejar tudo que você deseja, né? Os epicuristas, eles dividiam os desejos em relação à sua necessidade e natureza. Lembra-se da aula anterior? Mas para os estoicos, a divisão seria um pouquinho diferente. Seria entre as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. Ou que não dependem só de nós. Tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós ou que não dependem só de nós. Depende de nós, por exemplo, cuidar da saúde, elaborar um bom trabalho, né? Ser bom, ser generoso com os mais necessitados. Isso depende de nós. Essas coisas dependem exatamente das nossas escolhas, das nossas atitudes. Agora, o que não depende de nós? Exatamente ligado a isso que eu acabei de falar. Ter boa saúde depende de nós? Não, depende de nós cuidar da saúde, mas a saúde pode não ser boa devido a outras circunstâncias. Ganhar muito dinheiro trabalhando, depende de mim trabalhar, mas ganhar muito dinheiro trabalhando não depende mais de mim. Acabar com a fome do mundo, né? Também não depende de mim acabar com a fome do mundo. Eu posso tentar acabar com a fome de alguém perto aqui. Veja bem, o fato de eu ter
não ter como garantia, por exemplo, boa saúde, não significa que eu não vou cuidar da saúde, pois isso vai depender de mim. Vejo muita gente aí, por exemplo, em determinados trabalhos que cruzam os braços e fala assim, olha, eu não vou conseguir resolver os problemas do mundo mesmo, mas ninguém está pedindo para resolver os problemas do mundo, né? Tipo, as pessoas, elas às vezes assistem na televisão os africanos que morrem de fome, ficam morrendo de dó dos africanos que morrem de fome, mas não fazem nada para mudar a situação ao seu redor. E aí eu já estou partindo por uma questão ética mesmo, dentro dessa questão da felicidade. E o estoico isso está muito ligado, né? A ideia de ética com a ideia de felicidade. Ok. E por que isso é importante a gente entender para poder alcançar a felicidade? Como que eu disse, o estoicismo ele vai considerar que o todo, ou seja, o cosmos, como a perfeição. E mesmo que exista uma ordem cósmica pré-determinada, há coisas que dependem sim de nós. Então, eu tenho que contribuir mais ou menos para que essa ordem se faça no mundo inteiro, no universo inteiro. Há coisas que dependem de nós e é exatamente aí que nós podemos garantir a nossa felicidade. A aplicação que seria de uma faculdade que nós temos, a vontade. Aí você vai falar em liberdade. É a vontade que nos permite querer ou não querer as coisas. Nada, nem ninguém pode obrigar a gente a querer alguma coisa ou a não querer alguma coisa. Por exemplo, um ladrão me assalta. Fala assim, passa o celular aí. Ele vai me obrigar a entregar o celular para ele. Eu entrego o celular. Ele me obrigou a querer entregar o celular? Não, ele me obrigou a entregar o celular. Ou seja, é na vontade que reside a minha liberdade. E é desse modo, para os estoicos, que eu posso construir a minha felicidade. De que forma? Usando a minha vontade para querer apenas aquilo que depende de mim. Agora, em relação às coisas que dependem de mim, ou seja, que dependem de nós também podemos fazer duas distinções. Nós podemos pensar nas coisas que são más e nas coisas que são boas. Ou seja, tem coisas que dependem de nós e que são más, e que tem outras que já são boas. E das que não dependem de nós, a gente consideraria simplesmente como indiferentes. Vamos lá. Das coisas que são boas, que dependem de nós, são aquelas coisas que nós devemos querer e buscar durante toda a vida para a gente ser feliz. Ou seja, a gente deve querer e buscar, segundo eles, né, a virtude, a prudência, a justiça, a coragem, generosidade, ou seja, tem uma gama de conceitos aí, não precisa da gente ficar aqui exemplificando todos. Então a gente sabe, aquilo que é bom eu buscar sempre, que depende de mim, eu vou buscar. Agora, o que seria mal? Aquilo que eu devo evitar durante a minha vida, se eu quero ser feliz. Por exemplo, os vícios, né, as paixões, como por exemplo, a imprudência, a injustiça, a covardia, a gula, a raiva, exatamente o contrário do que eu falei anteriormente. E em relação àquilo que não depende de nós, são as coisas que são indiferentes, são as que não dependem de nós e com as quais a gente não deve se preocupar se a gente quer ser feliz. Por exemplo, a morte, o poder, a questão da saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, entre outras coisas. Então, são coisas que não dependem de nós. Enfim, para ser feliz, então, segundo os estoicos, nós temos que conduzir bem nossos pensamentos para a gente evitar as coisas más e não nos preocuparmos com as coisas que são indiferentes, para que a gente não tenha, por exemplo, juízos e opiniões equivocadas a respeito dos acontecimentos. Então, desse modo, a gente vai atingir o que eles vão chamar de apatia. Apatia aqui não é no sentido pejorativo que é utilizado hoje, não. A apatia aqui vem de pathos, né? Paixão. Ele seria a eliminação das paixões ou vícios. E também a busca pela ataraxia, igualzinho no epicurismo. O que é a ataraxia mesmo? A imperturbabilidade da alma. Porque quem é imperturbável não tem tristeza. E quem não é triste, fazendo uma petição de princípio aqui, a pessoa que não é triste é feliz. Então, o objetivo principal da vida estoica é dominar as paixões. Aqui, como eu estou sempre falando, é entendida como vícios. Não é paixão de ficar apaixonado. Paixões no sentido de vícios. Para isso, o esforço em controlar os pensamentos será fundamental. Porque o pensamento equivocado, ele vai acabar gerando condições para que a gente tenha um aflorar das paixões. Então, você tem que evitar os pensamentos que acabam possibilitando que surjam as paixões. Como exemplo, nós podemos citar o trecho do Epiteto, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o domínio que a gente tem sobre a vontade. Olha que interessante, olha.
Lembra-te que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate, quem te ultraja, mas sim a opinião que tens deles e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim a tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. Voltando aqui, os estoicos eles vão defender a necessidade de um amor fático, como eu disse, né, um amor ao destino, é uma expressão que significa amor aos fatos, aos acontecimentos, como o próprio destino. Já que tudo é animado pelos princípios racionais que governam o universo, de tal maneira que tudo o que acontece não depende de mim, então é necessário e bom que eu aceite essas coisas, porque elas estão ligadas ao cosmos. Mesmo a morte de um ente querido, por exemplo, segundo os estoicos, ela deve ser tomada como um acontecimento bom. Difícil, né? No sentido de que faz parte da ordem universal. Imagina você pensar que a morte de um ente querido faz parte da ordem universal. Às vezes, em determinadas circunstâncias até está fácil de aceitar, mas tem hora que você vê mortes violentas, como é que você pode aceitar certas situações? É bem difícil. Por isso os estoicos eles entendiam que uma pessoa ela não deve se revoltar por ter nascido, por exemplo, com deficiência física, por ser feia, pobre, tudo isso não depende dela, né, coitada. A pessoa ela deve não apenas aceitar o peso do seu destino, mas também querê-lo. E isso é amar o que se é, o que se tem e a vida que se tem. Dessa maneira, segundo os estoicos, nós seremos felizes, tendo amor a esse destino que é inevitável. Vejam bem, aqui não é um convite ao marasmo, não. Olha, vou ficar quieto, aceitar tudo. Não, não é um convite ao marasmo, à preguiça, mas é um convite à ação calculada. Ou seja, como eu sempre digo, né, eu sempre falo isso com meus alunos, olha, a gente não pode ficar jogando fora a água do banho junto com o bebê. Nem a gente também vai ficar dando tiro de canhão em mosquito. Você vai calcular. O que depende de mim, eu tomo atitude, né, e naquele momento decido. O que não depende de mim, não adianta nem querer essa coisa. Então é bem antes até mesmo de agir, né? O estoico fala assim, eu não devo nem mesmo querer aquilo que não depende de mim. Como, por exemplo, a imortalidade. Depende de mim ser imortal? Não. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.